Fala pessoal do Sinapse, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Mal e hoje vamos resolver um exercício da medicina da UNAERP, pessoal, medicina de Ribeirão Preto, ok? Um exercício de trigonometria, de expressões trigonométricas, um pouco complexo, mas vamos lá que passo a passo vocês vão entender esse exercício aí. Vamos junto comigo aqui. Seguinte, pessoal, a pergunta é, simplifique essa expressão trigonométrica que nós temos na lousa aqui. Qual que é essa expressão? Dada por cossecante de x menos seno de x, que multiplica secante de x menos o cosseno x, que multiplica a cotangente de x mais a tangente de x. Vamos passo a passo. Então a ideia aqui é transformar tudo em seno e cosseno, para tentar simplificar o máximo possível, ok? Então olha, cossecante, o que é cossecante? Cossecante lembra o cosseno, não é? Então é o contrário, lembra que eu falei para vocês na teoria? O contrário, então fica o quê? 1 sobre o seno de x, ok? E o seno de x já está como seno x, então vou repeti-lo aqui, ó, seno de x, tá? Vou colocar sobre 1 aqui embaixo, ok? Secante de x, o que é secante? Lembra seno, é o contrário, então é 1 sobre o cosseno de x, certo? Menos cosseno x, então menos cosseno de x sobre 1, certo? Cotangente, cotangente é o inverso da tangente. A tangente não é seno sobre cosseno? Então a cotangente será o cosseno sobre o seno, ok? Então aqui vai ficar como cosseno de x sobre o seno de x. E a tangente eu acabei de falar para vocês que é seno de x sobre cosseno de x. Ok, pessoal? Próximo passo. O próximo passo tem uma subtração de frações, certo? Como que eu faço subtração de frações? Fazendo o mínimo múltiplo comum, o MMC, dos denominadores, certo? Qual que é o MMC entre seno de x e 1? Quando eu tenho o MMC entre um valor e o 1, o MMC é o próprio valor, tá? No caso é o seno de x. Então vou colocar aqui embaixo, olha. Então o MMC dessa parte é o dado por seno de x. Como que eu faço a regrinha? Não é? Pega o denominador, o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, seno de x dividido por seno de x, 1 vezes 1, 1 mesmo. Menos seno de x dividido por 1, seno de x, vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Essa parte também tem uma subtração de frações, tem que fazer o MMC. Qual que é o MMC entre cosseno de x e 1? É o próprio cosseno de x, certo? Então, cosseno de x, né? Deixar mais bonitinho esse cosseno aqui, olha. Cosseno de x. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x, 1 vezes 1, 1. Menos cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, ok? E por fim, uma soma de frações. MMC também. Qual é o MMC entre seno de x e cosseno de x? Quando você não sabe qual que é o MMC, uma regrinha é o quê? Multiplicar que dá certo, tá? Multiplica embaixo. Então, aqui nós temos que o MMC dessa parte é dado por seno de x vezes o cosseno de x. Ok, pessoal? Então, de novo a regrinha do MMC, olha. Tudo isso daqui, que é o MMC dividido pelo de baixo, quanto que é seno vezes cosseno dividido por seno? Vai ser o cosseno, certo? Vezes o cosseno, cosseno ao quadrado de x. Tudo isso daqui dividido pelo de baixo, ó, seno de x vezes cosseno x dividido por cosseno x, ficaremos com seno de x. Vezes o seno x mais seno ao quadrado de x. Ok, pessoal? Bem fácil essa parte, né? Para a nossa próxima parte, precisamos relembrar da relação fundamental da trigonometria. Qual que é a relação fundamental da trigonometria? A relação fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Lembram disso? Por que isso, né? Olha aqui que interessante, olha. 1 menos seno ao quadrado. Se eu passar esse seno ao quadrado para lá, ele fica negativo, não fica? Então, nós temos que cosseno ao quadrado é dado por 1 menos seno ao quadrado. Então, 1 menos seno ao quadrado é dado por cosseno ao quadrado. Toda essa parte aqui, olha, eu posso trocar por cosseno ao quadrado de x, certo? E dividido por quanto?
pelo próprio seno de x que já está no denominador, certo? Olha essa parte aqui, olha, 1 menos cosseno ao quadrado. Agora, se eu pegar o cosseno ao quadrado e passar para lá, eu tenho que seno ao quadrado é dado por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, 1 menos cosseno ao quadrado é o próprio seno ao quadrado, não é? Então, aqui em cima, essa parte aqui, olha, 1 menos cosseno ao quadrado é dado por seno ao quadrado de x, dividido pelo meu denominador, que é cosseno de x, ok? E olha essa parte que interessante, olha. Quanto que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Olha aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é o 1. Então, toda essa parte de cima no numerador é dado por 1, ok, pessoal? E a parte de baixo? A parte de baixo tem que copiar, porque eu não mexi nela, certo? Então, a parte de baixo vai ser seno de x vezes cosseno de x, certo? Agora temos o quê? 3 frações sendo multiplicadas. Então, tudo que tiver em cima e embaixo igual, eu posso cortar. Olha que interessante, olha. Seno ao quadrado. Seno ao quadrado é seno vezes seno, não é? E aqui embaixo também não tem seno vezes seno. Aqui, olha, 2 senos. Então, esse seno ao quadrado, eu corto com esse seno e com esse seno, ok? E o cosseno ao quadrado? Temos cosseno ao quadrado em cima e embaixo sobraram o que pra gente? Sobrou o quê? Cosseno e cosseno. Então, essa parte pode se cancelar daqui, olha. Sim? Ficou apenas o quê? Uma fraçãozinha dado por... O que ficou em cima? O 1, né? E embaixo, o 1 também. Então, essa expressãozinha é dado por 1. Então, o resultado final dessa conta aqui, essa simplificação, resultado final 1, tá bom? Alternativa D, pessoal, tá? Então, bons estudos aí e boa sorte nos vestibulares. Um abraço.